Queridos, vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Quero retomar aqui o finalzinho do capítulo 1. Nós, por todos os efeitos, já concluímos, esse capítulo 1. Mas eu quero ainda falar alguma coisa aqui acerca dos 2 últimos versículos, uma palavra adicional antes de entrarmos no capítulo 2 de Efésios. Vamos ler aqui, vamos retomar a leitura a partir do versículo 15 ao 23, embora eu vá me deter nos últimos 2 versículos deste capítulo. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bem, esse capítulo 1, como já dissemos aqui em mensagens anteriores, é um capítulo em que o apóstolo Paulo apresenta, de modo panorâmico, o supremo propósito de Deus para conosco, para com nós, os eleitos. Ou seja, Paulo tem um olhar bem específico dentro do grande propósito divino acerca daqueles a quem o Pai elegeu e predestinou para o cumprimento do seu propósito, que, conforme os irmãos percebem, aqui nos últimos 2 versículos de Efésios capítulo 1, esse supremo propósito consiste em constituir para o Filho de Deus um corpo. Veja os versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés do Cristo de Deus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, a igreja é esse conjunto de pessoas eleitas e predestinadas para o cumprimento deste propósito específico. No caso, nós estamos afirmando alto e bom som que a eleição e a predestinação divinas, apresentada na Escritura, sobretudo nos ensinamentos de Paulo, com maior propriedade, visa a formação desse corpo, visa a edificação da igreja enquanto noiva do Cordeiro, enquanto corpo de Cristo. Nesse sentido, esse propósito é específico, ele não se restringe à ideia de salvação, como o movimento calvinista entende. Sempre quando o arminiano ou calvinista falam de predestinação, de eleição, eles só conseguem ver no que diz respeito à salvação. Eles entendem que Deus elegeu alguns para a salvação e, em consequência disso, os demais não eleitos para a salvação são eleitos para a condenação. É certo que só tem uma parte do calvinismo extremo que afirma eleição para a condenação. A outra parte não diz essa expressão, não concorda com a eleição para a condenação. Entretanto, o final é a mesma coisa, uma vez que eles entendem que se Deus predestinou uns para a salvação e não predestinou aos outros, o simples fato de Deus não os predestinar automaticamente os faz condenados. De todo modo, a Escritura não coloca nessa perspectiva a verdade sobre a eleição no sentido de salvação.